Bom dia, então, para todo mundo. Hoje nós vamos ter uma aula composta de duas partes. A primeira parte é saber se vocês têm dúvidas, né? Hoje, esqueci de dizer, né? A aula de 1º de outubro, de Aqua 3. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a atividade que eu postei lá, né? Uma sugestão que eu faço para quem, né, não sabe ainda direito o que discutir, já que o nosso assunto é poluição sonora, né, você pode focar aquelas questões em poluição sonora também, né. Então, se alguém tem alguma dúvida, né, respondam aí se existe alguma dúvida. Ninguém tem dúvidas, então? Bom, então vou fazer aqui. Bom, então nós vamos fazer uma atividade, tá? Onde vocês vão produzir um mini relatório sobre um experimento, tá, de física de ondulatória chamado tubo de Rubens, tá? Alguns de vocês já viram tubo de Rubens, tá? É bem interessante esse experimento. Então, neste caso, vocês terão que assistir um vídeo, tá? E daí a gente vai discutir a questão da atividade no final desse vídeo. Então, eu vou apresentar o vídeo ali. A gente vai fazer a experiência do tubo de Rubens, ou falando de outro jeito, das labaredas dançarinas. Essa experiência é basicamente um fogão gigante que quando a gente coloca uma música perto dele, as labaredas começam a dançar. E como chama tubo de Rubens, é óbvio que a gente vai fazer isso num tubo. Esse aqui é um tubo de alumínio de 2 metros de comprimento, ele tem 76 milímetros de diâmetro, e a borda do alumínio tem 3 milímetros, é bem grosso, ele é pesadão aqui, não dá dando para aparecer no vídeo, mas ele pesa uns 4 quilos. E para tocar a música eu vou usar um alto-falante pequenininho, e vai ter algumas outras coisas, mas como essa aqui é uma experiência que não é para fazer em casa, as outras coisas que eu vou usar eu vou mostrando ao longo do vídeo. Antes de qualquer coisa eu preciso construir 2 apoios de madeira para o tubo e um para o alto-falante. Vou fazer os apoios de compensado com essa madeira aqui de 18 milímetros de espessura. Uma coisa importante é que o cano encaixe dentro da estrutura, mas fique uma parte sobrando para fora, que é por onde vai sair o fogo. Para apoiar o alto-falante eu tenho que fazer uma coisa um pouco maior, porque ele vai ser bem pesado. Vamos lixar aqui para tirar todas essas rebarbas de compensado e colar tudo com cola branca e super cola para acelerar um pouquinho o processo. Não é por nada, mas só por esses apoios eu já daria um joinha nesse vídeo, hein? Ficou chique no último. Bora então encaixar esse negócio parecido com um troféu aqui na ponta do cano de alumínio. E olha só que belezinha que ficou, dá tipo fazer flexão de braço em cima desse negócio. A próxima etapa é a mais chata de todas, que a gente tem que fazer os furinhos por onde vai sair o gás de cozinha, que é por onde vai criar o fogo. E tem que fazer um furo a cada centímetro. Como tem 2 metros de comprimento, são mais ou menos 200 furos. Um pouquinho menos que isso, que a gente vai deixar uma bordinha ali na ponta, uma bordinha sem furar. O maior desafio nessa parte é deixar muito retinho e a distância entre os furos perfeita. Para garantir que a broca vai entrar no lugar que a gente quer, eu vou marcar aqui com um punção. O punção ele amassa um furinho aqui em cima do alumínio e vai ajudar a guiar a broca.
Eu vou usar uma aqui de 1,5 mm, que vai nessa furadeira de bancada. Depois dá um trabalho desgranhento para ajeitar o tubo aqui em cima, mas a vantagem é que a furadeira de bancada fura exatamente a 90 graus, com bastante precisão, sem pressa, para o nosso tubo de Rubens ter a melhor chama possível. Para dar acabamento, a gente ainda tem que tirar esses papéis aqui de cima e lixar um pouco para tirar as rebarbas. Temos o cano furado, vamos engatar aqui a parte do gás. Vou usar 3 peças, um cap, que vai lá na ponta do cano, depois uma flange, que é pra gente conseguir tirar um furo do cap e conectar alguma coisa na ponta, e o que eu vou conectar na ponta é esse negócio aqui onde vai presa a mangueira de gás. Vou começar fazendo um furo com uma broca aqui no cap. Olha que legal, olha o que dá pra fazer com essa furadeira aqui que eu jamais faria na outra. Depois eu coloco a flange pelo lado de dentro e na flange eu vou prender aquele conector e no conector eu vou prender uma mangueira de gás que estava servindo aqui pro meu bico de bunsen. Na outra ponta do cano, o gran finale, uma luva de látex. Ela vai servir de membrana aqui para tampar o cano, não deixar o gás sair e ao mesmo tempo conseguir transmitir lá para dentro as ondas sonoras. Eu tava furando o alto-falante, ó, a luva já estourou. Ou seja, a luva não é uma boa coisa para usar aqui. E agora também já está na hora de prender o alto-falante naquele apoio grande que a gente fez, fazer 4 furinhos aqui e botar os parafusos. E é lógico que se a gente tem uma mangueira de gás, a gente vai precisar conectar aqui embaixo um bujão de gás. Para desentupir isso aqui, eu vou pegar a furadeira com uma broquinha de só 1 milímetro e limpar essas farpas que ficaram aqui do lado de dentro. Já vou aproveitar e cortar um vaso de flor, depois colar na frente do alto-falante e engatar esse alto-falante com uma luva de látex aqui no tubo. A ideia é que o som fique bem concentrado no tubo. O primeiro teste que a gente tem que fazer nisso aqui é o teste mais perigoso também, é o teste de chama. Tem que ver se a chama está sendo bonita. E para isso, é óbvio, tem que ligar o gás e acender. Eu já falei que não é para fazer em casa, né? Bonita chama, hein? Ó, aqui tem umas falhas. No finalzinho, que a gente não conseguiu furar direito, tá meio zoado. Aqui tem 2 falhas também. Ó, essa tá fraca, talvez seja rebarba. E antes de ligar isso aqui, vamos entender o que a gente espera desse negócio. O que teoricamente deveria acontecer aqui se tudo der certo. Vamos lembrar antes de tudo rapidinho o que é som. O som é a vibração de alguma coisa, uma tremedeira que a gente consegue perceber com o nosso ouvido. Então é uma vibração que vai normalmente para os seres humanos de 20 a 20 mil Hz, que significa Hertz, vezes por segundo. Então é uma vibração de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo. É isso que o nosso ouvido consegue perceber, é isso que a gente chama de som. O detalhe é que essa vibração, ela caminha, ela anda, né? Então se eu estou fazendo som aqui, esse som está chegando no microfone ou esse som está chegando na tampa que está aí atrás da câmera. Então vamos pensar como é que esse som se propaga. Primeira coisa, é pelo ar que a gente ouve normalmente, mas o som também se propaga por sólido e por líquido. Se você estiver embaixo d'água, você ouve normalmente. Se eu botar a cabeça assim nessa madeira e bater aqui, você percebe que você ouve normalmente também. Mas no ar é o que interessa pra gente. Olha só que coisa doida. Imagina um alto-falante, certo? Aquela película do alto-falante, o cone ali do alto-falante, ele fica indo pra frente e pra trás. Ele fica vibrando, é aquilo que causa o som. Cada vez que ele vai para frente, ele empurra uma camada de ar, ele faz pressão numa camada de ar que está logo ali na frente dele, certo? Ele dá um empurrão. E aquele empurrão ele vai andando, como se fosse um engavetamento de carro. Então imagina que as moléculas do ar são carros que estão numa avenida, certo? Tem um monte de carrinho, como se fossem moléculas de ar. Aí o primeiro carro bate no segundo, que bate no terceiro, que bate no quarto, que bate no quinto, e vai batendo um atrás do outro. E aí o alto-falante empurra de novo, aí o carro bate de novo, bate. Você percebeu que não é o carro que está andando, mas mesmo assim a energia que foi colocada no começo, ela vai andando, porque um vai batendo no outro e vai transmitindo essa energia. É assim que o som anda. Uma molécula vai batendo na outra e essa parte empurrada, essa parte que tem mais pressão que foi criada pelo alto-falante, pelas suas pregas vocais, por alguma coisa que você bateu, ela vai caminhando
sempre na mesma velocidade, desde que esteja no mesmo meio, né? No ar, por exemplo, sempre tem a mesma velocidade. E o que isso tem a ver com o tubo de Rubens que a gente acabou de fazer? Quando a gente bota o alto-falante na ponta do tubo e faz som lá dentro, a gente está criando esses engavetamentos, eles estão andando ali dentro, certo? E no ponto, esse engavetamento, por acaso, chama onda sonora. É o ponto em que o ar está mais comprimido e ele está caminhando. Naquele lugar, o gás vai sair com mais força, porque existe mais pressão. Então quer dizer que quando a gente faz som na ponta do tubo, a gente vai ver o fogo em formatos diferentes, porque aqueles pontos em que o fogo está mais alto, eles têm mais pressão. Sim, isso quer dizer que o som vai criar desenhos no fogo. Você vai conseguir ver o som. Mas aí tem um detalhe, uma coincidência que pode acontecer, que a gente vai tentar fazer acontecer, que se chama, esqueci o nome, que se chama ondas estacionárias. A gente consegue fazer meio que o som parar. E eu vou fazer aqui uma geringonça para te explicar como que isso acontece. Imagina o seguinte, tá lá o engavetamento acontecendo toda hora, certo? Vai lá um carro e bate no primeiro toda hora, do jeito que a gente tava vendo no alto-falante, os carros vão engavetando. Só que quando chega no último carro, o som tem eco, o som volta, né? Ele bate numa superfície dura e volta. Isso a gente consegue perceber falando na frente de uma pedra, aqui no manual, no teto, você percebe o eco, etc. Então imagina um engavetamento vai acontecendo, quando bate no último carro bate e volta, e o engavetamento começa a voltar. Isso é o eco. Então o som bate e volta, só que ele encontra com o som que está indo, porque o som ainda continua acontecendo aqui. E aí o que acontece naquele ponto em que o engavetamento que está vindo encontra com o que está indo? Ele fica mais forte, ele fica uma batida muito mais forte naquele ponto. E se a gente fizer coincidir sempre no mesmo ponto, a gente vai criar um lugar muito mais forte. E é isso que eu vou mostrar com essa coisa maluca que eu vou montar agora. Ó, aqui eu tenho um EVA, vai ser uma correia. E nesse EVA eu vou fazer alguns furos. Esses furos vão ser as ondas sonoras, que na nossa brincadeira, aqui na nossa metáfora, é o engavetamento que está andando, fechou? Olha só que lindeza! Aqui estão os furos, certo? Tem um furo aqui e um furo aqui. Esse furo é a onda sonora, é o engavetamento. Então, quando você emite o som, ele vai andando aqui para frente, certo? Ele vai até o fim, só que quando ele bate, ele volta. Então ele volta aqui por baixo. Então você vê aqui o buraco está indo, refletiu, está voltando, tá? Agora eu vou colocar isso aqui na furadeira para a gente encontrar quais são os pontos em que o furo que está indo se encontra com o que está voltando. Então vamos lá, esse aqui é o engavetamento, tá? É a onda sonora, é o ponto em que o ar está mais comprimido. Ele vai andando, né? O som vai indo, bate, é refletido e volta, tá voltando aqui por baixo. Beleza? E a gente vai ver que em alguns pontos o que está indo encontra com o que está voltando. Eu vou girar rápido aqui para a gente descobrir onde estão esses pontos. Tá vendo? Claramente eles se encontram aqui, aqui e aqui. São 3 pontos de encontro. Nesse lugar, a pressão sobre o ar vai ser muito maior. O engavetamento vai ser muito mais forte nesses 3 pontos. E uma coisa interessante é que se eu girar muito rápido, dá a impressão de que esses pontos são fixos. Você não percebe que está tudo se movimentando. Você olha, tem 3 buracos. Isso é a onda estacionária. Não é que é uma onda que está parada. Na verdade, você está vendo é a coincidência das ondas exatamente naquele ponto. E aí tem mais um último detalhe. Essa coincidência que faz existir a onda estacionária não acontece sempre. Ela só vai acontecer quando existe uma relação de multiplicação bem exata entre o tamanho da onda, que é essa distância aqui entre um ponto e outro, e o lugar que ela está andando. Então a gente tem essa distância aqui e a gente tem a distância entre as ondas exatamente a metade desse espaço que a gente tem. Tá vendo? Eu já cortei a cinta para ser isso. Pode ver, ó. Tem um buraco aqui, esse buraco está exatamente na metade dessa distância. Então vamos fazer uma última experiência que é fazer uma falta de coincidência aqui. Vamos colocar na tela aí, então a primeira experiência com uma onda estacionária e a segunda experiência quando não cria a onda estacionária. Você pode ver que na imagem de cima, aí onde está a onda estacionária, os pontos são muito claros e embaixo não. O que a gente espera, então, finalmente do tubo de Rubens? Eu vou colocar um gerador de tons no celular. Gerador de tons é um aplicativo que gera sons em notas diferentes, em frequências diferentes. Isso quer dizer que em algumas frequências eu vou conseguir criar tais ondas estacionárias, conforme eu for deixando o som cada vez mais agudo, em outras eu não vou conseguir.
e eu acho que vai ficar bem claro quando essas ondas se formarem. O desenho você vai ver. Vamos testar. Vamos tentar achar então as ondas estacionárias. Vou botar na frequência aqui, ó. 55 Hz. Ah! Olha só, consegui achar aqui pelo menos 4 ondas estacionárias. Aqui ele está desligado. Vamos lá? Opa. Sequência de 3. 1, 2, 3. São aqueles 3 pontos, igual a gente viu no nosso exemplo da fita. Agora, 4 pontos, 5 pontos e 6 pontos. Olha que perfeito, cara. Será que rola fazer com a voz? Vamos tentar. Ô louco, meu. Olha só, hein? Eu acho que valeu um joinha esse meu Ave Maria extremamente afinado, hein? Bom, vamos colocar uma música de verdade agora. Não sei se vai ficar tão bom quanto essa minha cantoria aqui, mas acho que dá um resultado bacana. Então, pessoal, tem alguma dúvida aí? O que vocês acharam aí Escrevam no chat aí o que vocês acharam. Se vocês já conheciam o tubo de Rubens. Então, vocês provavelmente já viram, ou vão ver um dia apresentações em shopping, esses lugares assim, raves, né? O pessoal faz esse tubo de Rubens, né? Porque ele é bacana. Então, quando você pega aí, né, aqueles shows de bandas, né? O pessoal faz esse tubo de Rubens. Então, não é um programa que vai fazendo, em alguns casos, né, o fogo subir ou descer, né? É a reverberação do som no tubo, né? Então, daí você tem esses efeitinhos aí, né? Então, vocês têm alguma dúvida aí?
se ninguém tem nenhuma dúvida, então, o que vocês vão fazer? Basicamente, né, para a nossa aula, tá? Nós vamos aí colocar para vocês fazerem um pequeno resumo, tá? Do que vocês compreenderam desse tubo de Rubens. Vocês têm que fazer um comentário para a turma lá na postagem do Classroom, se vocês compreenderam principalmente a parte de ondulatória, né? Então, resumo de até 500 caracteres sobre o tubo de Rubens. Tá? E aí, na semana que vem, nós vamos fazer um experimento, tá? E vocês vão ligar essas câmerazinhas aí, tá? Ok? Nesse experimento, vocês vão fazer o experimento se filmando aí. Então, já vejam mais ou menos se vocês têm, né, alguns materiais. Então, eu vou colocar daí a postagem na terça-feira, né, mas, basicamente, vocês vão precisar de uma mangueira, né, e um local para fixar a mangueira. Ok? Então, nesse local, vocês vão precisar que vocês consigam ser filmados. Se tiver alguém para filmar com vocês, tá? Alguém segura a câmera e você faz o experimento, vai ser interessante aí, certo? E aí, conseguindo fazer o experimento, vocês vão ter aí o pontinho da atividade. Professor, e se eu não puder conectar? Aí, se você não puder conectar, você vai mandar o vídeo fazendo isso, tá? Ok? Nós vamos ter daí, tem várias formas aí de vocês, mas de qualquer forma, né, todas as formas, elas serão aí colocadas, tá? Para que vocês possam fazer o experimento e filmar. Então, quem entrar na aula, né, na quinta-feira que vem, vai poder já fazer o experimento, né, na hora, senão vai ter que fazer aí na forma de recuperação. Mas, né, vai ter que se filmar da mesma forma. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas, então, né, nós vamos fazer a chamada. Coloquem o número de vocês, né, e podem sair. Então, até semana que vem. Espera aí, a Radija agora. As nossas próximas aulas têm tendência a serem sempre de manhã certo. Então, nossas aulas serão sempre às 10h30 na quinta-feira, tá? Cumprindo a instrução da Secretaria de Educação, né, que fala sobre as aulas online. Então, nós teremos essas aulas online, né, todo mundo que entra, né, na aula online do dia, ganha presença no Power BI, que é o programa da CED que monitora os @escola, tá? Então, nesse sentido, a aula ela tem que ter no mínimo 15 minutos, né, para ela contar no sistema, e aí aqui a gente faz a chamada, né, já para, né, se acontecer algum problema no sistema, por exemplo, você entrou depois, a aula durou 16 minutos, você entrou 2 minutos atrasado e só ficou 14 minutos da aula, você ganha falta, tá? Então, basicamente, a gente faz a chamada, então, para que vocês tenham, né, aqui no chat a garantia de que estiveram na aula.
Ninguém tem mais dúvidas? Por isso que é importante também não mudar o nome do @escola, né? Porque só do nome escrito, né, tem que estar o nome completo, aí vocês conseguem ter o reconhecimento do sistema, né, que é você e não outra pessoa. Então, vou fazer a chamada. Então, a aula terminou. Obrigado pela presença e até semana que vem.